Um dia, o Rabino Shlomo Kovesh, que era o representante Chabad da Hungria, ele recebe um telefonema. Aqui está falando Sarnat Zgedze. Esse homem, ele era o número 2 do partido antissemita Jobbik, um partido político, mas o seu grande objetivo era destruir a imagem e perseguir os judeus. E principalmente esse homem, ele tinha discursos inflamados de ódio aos judeus. Os judeus são culpados de tudo o que acontece no país. Imagina só, o rabino recebe o telefonema desse homem. O rabino não sabia se era verdade. E se fosse verdade, talvez seria melhor ele desligar o telefone na cara desse homem. Mas encurtando uma longa e emocionante história. Este homem, o antissemita número 2 da Hungria, ele fez a descoberta mais traumática da sua vida. Aqueles homens, aquele povo que ele tanto odeia e tanto persegue, ele descobriu que ele próprio era um deles. Ele era um Yehudi, uma família assimilada, holocausto, mas ele acabou descobrindo que sua avó materna era judia. E essa descoberta fez uma transformação total, interna e externa. O nome dele se tornou David Seget, ele fez o Brit Milá, ele fez o Bar Mitzvah, casamento judaico, e se eu não me engano, hoje ele mora em Israel. Esta é uma das inúmeras histórias que nós queremos hoje descobrir o que está por trás disso. Para quem fala Yiddish, o Pintaleit, aquele pontinho, aquela alma judaica, aquele coração judaico, que fala mais alto que qualquer coisa na nossa vida. Às vezes a gente abafa essa voz interna, mas nós temos aquele sentimento, algo dentro de nós, que nem eu estava conversando hoje com alguém, e ele falou, Rabino, é isso que define a minha busca. Eu estou incomodado, por mais que uma pessoa bastante culta, estuda até profissionalmente filosofia, falou, por mais que eu estudo muito, eu sei que tem algo dentro de mim que me incomoda, que pede algo diferente, que é a alma, o coração, o nefesh ha-elokit, o que nós vamos estudar hoje, a anatomia da alma divina. Eu queria compartilhar com vocês aqui a tela, fica mais fácil de vocês acompanharem. Nós vamos estudar, então, a alma divina. Aqui tem a foto desse famoso antissemita que se tornou um Yehudi bastante próximo e orgulhoso da sua origem, através da ajuda desse rabino. E nós vamos agora dividir o capítulo 2. Quem ainda não aderiu ao curso, ainda dá tempo. Nós estudamos o capítulo 1 apenas. O capítulo 1 começou a explicar por que nós temos vários conflitos internos, por que não é fácil conviver com nossos dois lados, as nossas duas identidades, nossas duas almas. E nós, para resolver esses dilemas da nossa vida, nós vamos começar a aprender a anatomia das almas. E hoje, capítulo 2, nós vamos começar a se aprofundar na alma divina. Essa alma divina, primeiro passo, a gente vai comparar com um filho. Essa é a primeira parte do capítulo. Segunda parte, nós vamos estudar se existem almas que já nascem melhores do que as outras. Será que isso é... Será que a pessoa ela nasce com uma alma superior ou não? Terceira parte do capítulo, nós vamos aprender sobre o corpo humano, o que conecta os diferentes órgãos. E, na verdade, nós vamos depois extrapolar isso para o grande corpo, que é o povo como um todo, e será que tem diferença entre as diferentes partes desse grande organismo. E aqui nós temos um plus, nós temos aqui mais um detalhezinho. Por que detalhezinho? Porque nós não vamos nos aprofundar muito, que é muito complexo, muito profundo, se Deus ele é sábio ou não.
A pergunta parece engraçada, mas vamos deixar para quando chegar o momento. Alma divina. Por que somos chamados de filhos? Essa foto é uma foto que se tornou muito famosa. Essa foto são os paraquedistas, logo depois da conquista, da vitória na Guerra dos 6 Dias. Os paraquedistas eles chegaram até o muro, até o Kotel, e eles começaram a chorar. E por que essa foto se tornou famosa? Porque esses jovens foram jovens criados e educados no kibbutz, com a maioria dos kibbutzim, um kibbutz comunista e, de certa forma, até ateu. E, de repente, eles próprios não sabiam explicar por que eles estavam chorando. Aparentemente, o que era aquilo? Um muro de pedras, uma pedra em cima da outra. O que tem de especial lá? Logicamente, não tinha nada de especial para eles. Mas, internamente, o coração judaico, ele fala mais alto. O pinta-leit. Vamos, então, descrever aqui o primeiro exemplo que o Alter Rebbe ele usa para explicar a anatomia dessa alma divina. Eu vou avançar um pouquinho para a gente ler dentro do Tânia. Quem quiser acompanhar, nós estamos no capítulo 2, página 55, eu vou ler em hebraico e vamos traduzindo. Venefesh ashenid beIsrael ichelek eloka mimal mamash. Essa segunda alma, é interessante que essa alma é chamada de segunda. Se você fosse parar para pensar, fosse colocar em ordem de importância, qual que é a número 1, qual que é a número 2? Nós temos a alma divina e nós temos a alma animal. Aparentemente, a divina é número 1, a animal é número 2. Mas, na realidade, não. A alma animal, ela é número 1, porque ela é o objetivo da nossa vida. Por que eu estou aqui, nesse mundo físico, com todos os desafios que todos nós enfrentamos? Para transformar a alma animal, para elevar o mundo e a alma animal. Então, esta é a meta. Portanto, a número 1 é a alma animal. Como que eu elevo, como que eu transformo, como eu canalizo a alma animal para fazer parte da minha missão e não ir contra o meu propósito de vida? Através da alma número 2, a alma divina. Obviamente, a alma divina é muito mais elevada que a alma animal, mas o objetivo primário, número 1, é a alma animal. Portanto, a segunda alma é a alma divina. E aqui o Alter Rebbe, ele coloca a palavra mamash. Ele fala que essa alma ela é uma partícula, é uma parte de Deus, mamash, realmente. Não é apenas uma metáfora, é uma parte de Deus. Então, quando você, o que significa a parte de Deus? Deus, você pega Deus e fatia. Deus é infinito. Você não tem como pegar uma parte. Parte aqui significa que quando você corta, por exemplo, uma maçã, a mesma textura, o mesmo gosto, tudo tem no pedacinho da maçã como tem na maçã inteira. Assim também, uma parte de Deus significa que a mesma definição, ou as mesmas características que tem em Deus, tem nesta alma divina. Nós vamos entender que no mundo nós temos os 4 reinos: mineral, vegetal, animal e o ser falante, como é chamado na Kabbalah. E depois a alma divina ela não entra em nenhum desses reinos. A alma animal vai entrar no reino falante. A alma divina, ela não é parte da criação, é parte do Criador. Nós vamos começar a entender que existe um ponto, uma intersecção entre o Criador e as criaturas, entre o Criador e a criação, entre o mundo. É a alma divina. Primeiro exemplo aqui é o seguinte: como Katuv, Vaipach be'apav nishmat chaim ve'ata nefach tabi. São 2 versículos que nós temos na Torá que está falando o seguinte, que quando Deus ele criou Adão, como que ele fez
o processo da criação do homem. É diferente de todos os outros seres. Todos os outros seres foram criados de uma vez só. O ser humano, ele foi criado. Primeiro, Deus, ele moldou o corpo com barro. E depois ele soprou em suas narinas o espírito de vida. O que significa que Deus soprou? Deus, ele tem boca, Deus, ele sopra, Deus, ele fala. Este sim é um exemplo. É um exemplo para entender um pouquinho da força da alma divina. A alma divina é o sopro divino e todo o resto da criação é a fala divina. A Kabbalah, o primeiro livro da Kabbalah, o Sefer Yetzirah, ele explica que Deus, ele criou e ele cria constantemente o mundo através da fala. Vasaram amarot nivra olam, com os pronunciamentos, com as falas, Deus criou o mundo. E a alma divina, Deus, ele cria com sopro. O que significa fala e sopro para Deus que não tem um corpo humano? É uma metáfora. Quando eu falo, eu estou me expressando. A pessoa normal não fala sozinha. Está falando com o outro. Pode ser que você está falando sozinho para expressar uma ideia interna, mas novamente a ideia é externar aquilo que tem dentro do seu pensamento. Então aqui nós vamos aprender duas formas de expressar a mesma ideia. A diferença entre o pensamento e a fala, a diferença entre o sopro e a fala. Então, o primeiro exemplo que ele dá aqui é o exemplo do sopro. Quando a pessoa ela sopra, ela se cansa muito rápido. E ela não pode fazer mais nada, é muito difícil fazer outra coisa. Quando a pessoa está falando, principalmente as mulheres gostam de falar que elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, são multitarefas. Então, você está falando, ao mesmo tempo está fazendo outras coisas. Soprar é difícil você soprar e fazer outra coisa, porque você está focado e aquilo te cansa muito rápido. Por quê? Porque vem do interior, vem do íntimo. Você desprende muito mais energia do que na fala. E isso, diz o Zohar, como Ashkatuv Bazor, Mande nafar e tochia nafar. Quem sopra, sopra do interior. Pirush, metochioto, mepnimiuto, shetochiut, upnimiut, achayut shebadam, motzi benefichato bekoach. Quando a pessoa ela sopra, ela está soprando do seu íntimo, ela está desprendendo mais energia, por isso que ela cansa mais rápido. Diz o Zohar, este é um exemplo para a alma divina. Kacha derech mashal, neshamot Israel, alu b'machshava, kedichtiv beni bechori Israel, bani matem lashem elokichem. Assim também essa alma divina, ela foi formada com pensamento de Deus. A expressão que é usada é filho. Meu filho primogênito, vocês são meus filhos. Por que usar essa expressão de filho? Pirush. Kmo shaben nimshach mimoach ha'av, kach aviacho nishmat kol ish Israel, nimshecha machshavto vechokmato yitbarech. Nós vamos explicar isso. O que significa que a nossa alma é comparada a um filho? Vamos parar para pensar a relação entre pai e filho. O pai, ele ama o seu filho, uma mãe ama o seu filho. Porque ele é inteligente, porque ele é capaz, porque ele é rápido, porque ele é forte. Esses todos os adjetivos. Às vezes, os pais podem se confundir e achar que esta é a forma de você se relacionar com o filho e focar no seu externo, nas suas qualidades, nas suas competências. Mas alguém que entende um pouco mais de educação de filhos e ele realmente tem um sentimento paterno e materno, ele sabe que você ama o seu filho independente do que ele faz. Pode até ser que ele se comporte Pode ser que Deus nos livre, ele faz tudo contra o que você pede. Mas o amor de pai para filho, a conexão entre pai para filho, ela está acima de tudo isso. E quando você vê isso se revelar, quando imagina Deus nos livre, se um filho está em perigo,
Você não vai ficar pensando, ó, eu vou salvar ele porque ele é inteligente. O mundo precisa de pessoas inteligentes. Eu vou salvar ele porque ele é meu filho. Você pode ter mais satisfação de um filho do que do outro. Agora, o amor, a conexão é igual para todos os filhos. Por quê? Porque o filho não é um aluno, o filho não é um funcionário, o filho não é um amigo. O filho, ele vem da minha essência. Portanto, ele não é algo externo a mim. Ele é parte da minha essência. Eu, na vida, tenho vários ativos. Então, eu tenho minhas ideias, eu tenho minhas propriedades, conquistas. Esses são ativos. Não fazem parte da minha essência e não deveriam fazer parte da essência. Tem pessoas que confundem e, de repente, o carro, a casa, a profissão, o diploma, de repente, aquilo virou parte da essência dele, mas não deveria ser. O filho é a minha essência. É parte da minha essência. Essa é a definição de um filho. E com isso nós passamos para a diferença entre a alma divina e todo o resto do mundo, incluindo a alma animal. O mundo todo foi criado com a fala. A fala é uma metáfora para Deus externando algo interno. Então, Deus, ele cria com a fala, significa que Deus, ele tirou do interior e revelou para o mundo. Então, agora a gente consegue ver aquilo tudo que tinha em potencial na prática. A gente enxerga as árvores, os rios, etc. Mas é uma expressão externa de Deus. A alma divina, ela é do interior. Um exemplo é o pensamento. Então, se você colocar fala versus pensamento, pensamento é interno, é para mim mesmo, eu penso para mim e eu falo para o próximo. E o outro exemplo que nós aprendemos foi o sopro. Quando eu falo, eu estou desprendendo ar, energia, etc., mas menos do que no sopro, porque uma é algo externo e o sopro é interno. Vamos só finalizar aqui o texto. Deiu hakim velo bechokma yediah, ela u bechokmato echad, mashkatav Rambam, שהוא המדע והוא היודע כולו. ודבר זה, אין ביכולת האדם להבינו על בוראיו, כי דכתיב החקר אלוקה תמצא, וכתיב כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם בגומר. Então aqui ele fala algo um pouquinho não, bastante profundo. Ele fala sobre a sabedoria divina. Ele fala a origem da alma divina é da sabedoria divina. Agora, em geral, quando a gente fala de sabedoria, a gente está falando de algo que eu tenho sabedoria. Então, significa, existe eu, existe a minha mente, e existe aquilo que minha mente sabe. Então, são entidades diferentes. Eu não vou me aprofundar nisso, que é bastante complexo. Diz o Maimônides que isso é algo que o ser humano não consegue entender. Como que funciona para Deus a sua sabedoria? Deus e a sua sabedoria é uma coisa só. Não vamos se aprofundar nisso, só o ponto que ele quer trazer daqui, da Kabbalah, é o seguinte. A origem da alma divina é da sabedoria divina. E sabedoria divina é sinônimo da essência divina. Portanto, nós temos dentro de cada um de nós o Pintaleit. O que quer dizer esse Pintaleit? Significa que nós temos essa conexão de filho para pai. Então pode ser que um filho, ele não concorde com o pai. Ele acha que ele é mais inteligente. Ele acha que ele sabe o caminho para a vida e ele se revolta contra o pai e não fala mais com você. Ele deixa de ser filho? Não. Não existe deixar de ser filho. Assim também, o Yehudi, ele pode falar, eu sou ateu, eu não quero saber, eu não acredito, eu não concordo. Ele pode falar, mas algo lá dentro está incomodando ele. Essa alma divina. Essa voz da alma divina, ela está ecoando e ela está pedindo para ela ser cuidada, para ser dado um pouco de carinho, no mínimo, igual a gente dá para a alma animal. Então, esse é o início de muito que nós vamos falar sobre a importância e
como que se expressa a alma divina em nossa vida, e aos poucos nós vamos entender a anatomia das duas almas e tentar chegar a um equilíbrio, se Deus quiser, para a nossa vida.